Mais um ano, mais uma vez, que o Brasil passa vergonha na abertura dos debates na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. É o grande evento da diplomacia mundial, uma oportunidade de fazer contatos, aprofundar relacionamentos e criar pontes com parceiros comerciais e políticos. E o que o Brasil fez esse ano? O Brasil mandou o Bolsonaro para falar de cloroquina. Um show! Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Mais uma vez a gente vai fazer esse vídeo no esquema de breaking news, porque hoje foi dia do discurso, ou seria da vergonha, do Bolsonaro na ONU. É sobre isso que a gente vai falar. Então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Bom, mais um ano, mais uma vez, que o Brasil passa vergonha na abertura dos debates na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Esse evento acontece todo ano, no mês de setembro, e todos os 193 países membros da ONU se juntam em Nova York para conversar, normalmente enviando seus chefes de Estado ou diplomatas mais graduados. É o grande evento da diplomacia mundial, uma oportunidade de fazer contatos, aprofundar relacionamentos e criar pontes com parceiros comerciais e políticos. E o que o Brasil fez esse ano? O Brasil mandou o Bolsonaro para falar de cloroquina. Um show! Galera, a gente se supera. Aí vocês vão falar, Gabi, mas sei lá, quem sabe ninguém viu essa vergonha. Galera, o Brasil é o primeiro país a discursar uma tradição lá dos anos 50, quando o país foi escolhido em reconhecimento do seu importante papel diplomático. O presidente Bolsonaro falou antes do presidente dos Estados Unidos. Todo mundo viu e ouviu. E não dava ainda para fingir que estava dormindo de leve no fundo da sala, entendeu? Porque o Biden ia falar depois. Se você assistiu e ficou com dor de estômago assim como eu, saiba que tem mais gente nesse time aí com você. Será que eles têm Vonal lá no banheiro? Sabe quando você vai na festa e tem Engove, Vonal, um antes, um depois? Já aproveito e fiz aqui uma publicidade que não é publicidade, porque ninguém me contratou para fazer isso, então não divulguem especialmente este trecho, ok? Vamos manter essa força de expressão aqui só entre nós. Vai! Então, em 2021, assim como em 2020, assim como em 2019, eu vim aqui responder a pergunta que todo mundo vem fazendo desde que esse governo começou. Gabriela, o presidente da República pode ir lá fora e mentir descaradamente? Não deve, mas é o que tem para hoje. Vamos rebobinar a fita um pouquinho? Eu sei, gente, que fita é cringe, mas enfim. O presidente Bolsonaro saiu do Brasil com a sua comitiva em direção a Nova York e já chegou causando, primeiro, porque há algumas semanas é obrigatório o passaporte de vacina para frequentar eventos fechados na cidade e o presidente não se vacinou. Não que a gente saiba, pelo menos, né? Porque, enfim, o que ele gosta de dizer para as pessoas, disse inclusive para o Boris Johnson, que aquele sorriso amarelo, um horror, pagou um micão. Como o presidente não se vacinou, ele não pôde entrar em lugares fechados em Nova York. Sem restaurante para ele ir, ele foi comer uma pizza em pé na calçada. Mas não se enganem, tá? Entre os fãs do presidente, esse tipo de foto é vista como uma coisa boa. Olha, gente, o Bolsonaro é um homem do povo. Ele come pizza na rua, como todos nós. Ele não se dobra à pressão do establishment, blá, blá, blá. Aliás, como saiu na coluna da Malu Gaspar no Globo, as redes bolsonaristas estão achando toda essa viagem uma enorme vitória do mito. Leiam a Malu, que está impagável. Nos grupos bolsonaristas, eles estão divulgando um vídeo da suposta recepção do Bolsonaro no aeroporto. E lá no aeroporto dos Estados Unidos, tá? Tem no fundo do vídeo uma lojinha chamada Serra Dourada. Eu tenho pena, sério. Bom, para o evento em si da Assembleia Geral, teve ali uma exceção diplomática e deixaram o Bolsonaro entrar. De máscara, claro, que no Brasil ele não usa, zoa com a sua cara, mas lá ele estava com a máscara dele. O fato é que o presidente e a sua comitiva foram recebidos com protestos na cidade e confrontados com esses protestos, mostraram maturidade, né? O nosso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, decidiu que era de bom tom mostrar o dedo do meio para os manifestantes. Alguém devia lembrar ao ministro que enquanto ele for ministro, principalmente enquanto ele estiver em missão oficial do Brasil no exterior, o que importa é o cargo que ele ocupa como a mais alta autoridade de saúde do país. Ele não é o tio Marcelo que ficou chateado com uma vaia e perdeu a cabeça. Ele é um ministro de Estado. E como tal, ele deve respeito a todos os brasileiros e cidadãos do mundo, mesmo os que discordam dele. Quando o ministro Marcelo Queiroga manda um dedo do meio para aqueles manifestantes, ele está, na verdade, mandando para todos nós. Entendeu? É para todo mundo ir para aquele lugar.
Esse é o nível dessa gente. Nos anos anteriores, o discurso do Bolsonaro na ONU tinha sido escrito pelo ex-chanceler Ernesto Araújo e o assessor Felipe Martins. Em 2021, a gente tem um novo chanceler, um diplomata de carreira mais discreto, Carlos Alberto França, que faz parte da turma do Deixa Disso. Minha avaliação do discurso do presidente foi: como sempre, o Bolsonaro colocou um pouquinho para os seus vários públicos. Ele começou e terminou falando para sua base mais aguerrida, que queria ouvir de luta contra o socialismo e de cloroquina. Mas no meio do caminho, prestem atenção nisso, ele capitulou para a cartilha que a comunidade internacional quer dele: responsabilidade com o meio ambiente. Mentira, mentira, a gente conhece ele, mas esse foi o discurso de um Bolsonaro fraco. Vamos lembrar que o Bolsonaro lunático de hoje tá sozinho. Se nos anos anteriores de Assembleia Geral ele tinha o Trump, que dava um respaldo para as posturas insanas dele, agora a gente tem o Joe Biden na presidência americana. Por tudo que a gente ouve falar, o presidente Biden não tem paciência nenhuma para o Bolsonaro. Eles nunca tiveram um encontro bilateral, nem parece que isso está nos planos. O chanceler, Carlos Alberto França, vai ter um encontro com o secretário de Estado, Antony Blinken, agora lá em Nova York, mas o Jair não foi convidado. Então vamos lá. O Jair começa falando de Deus, falando que o Brasil estava à beira do socialismo, mentira, que não tem mais corrupção no país. Ai meu Deus, não, né? Falando para o público dele que ligou a TV para ouvir o comecinho do discurso ou viu um clipe, vai ver um clipe nas redes sociais ou no WhatsApp, né? É rede social, bom. Logo depois ele passa para a parte que os analistas vão chamar de moderação. Ele fala em modernização da infraestrutura brasileira, em saneamento básico e, como novidade, de diversos temas da pauta ambiental. Defendeu uma agricultura de baixo carbono, afirmou um objetivo do Brasil de alcançar neutralidade climática até 2050, de zerar o desmatamento ilegal, falou de energias renováveis e de mercado de carbono. Gente, o Bolsonaro, o herói dos madeireiros, falou que o futuro do emprego verde está no Brasil. Olha um negócio desses. É o sonho do investidor brasileiro iludido. Quem não acredita em aquecimento global, e tem gente ali da base do presidente, e viu o discurso, deve ter ficado chateado. O Bolsonaro falou em acolher refugiados, mesmo que sejam só os cristãos do Afeganistão, de participação do Brasil em missões de paz da ONU, da proteção aos indígenas, do repúdio ao terrorismo e da eterna busca do Brasil por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, pautas clássicas da cartilha da diplomacia brasileira tradicional. Não atacou a OMS, afirmou que o Brasil cumpre os seus contratos. Esse meio de campo foi de presente para quem quer acreditar que o Bolsonaro é capaz de moderação e que ele pode não ser tão ruim para os negócios se ele se esforçar. Fiquei pensando, será que foi o Temer que escreveu o meio do discurso? Não. Bom, mas aí a gente começa o trecho sobre pandemia e o Bolsonaro volta a ser quem ele é. Ele lamenta as mortes, mas quer que ele faça o quê? Afirma que foram as medidas de proteção e de isolamento que causaram a inflação no Brasil. Coloca na conta dos governadores e prefeitos. O mundo não quer saber da sua briga com governadores, o presidente. E você é o presidente, né? Sério que você quer que a gente acredite que não dá para fazer nada? Ele menciona o auxílio emergencial e vocês devem ter ficado impressionados. $800. Se a gente contar as 9 parcelas de 2020, a gente chega perto disso. Mas do jeito que ele falou, parece que o Brasil estava passando cheque de $800 por mês. Vocês não acharam? Aliás, ele esqueceu de mencionar que ele queria dar um valor bem menor do que o que foi definido pelo Congresso como o valor do auxílio emergencial. Essa memória seletiva, o discurso capcioso. Dá até para entender por que o Bolsonaro se empenha tanto para flexibilizar o combate à desinformação, não dá? O Bolsonaro disse que sempre apoiou a vacinação, mas não deixou de militar contra a obrigatoriedade da vacinação. E eu não estou brincando aqui, tá? Ele defendeu o tratamento inicial. Disse que ele mesmo fez, e que ele fez seguindo recomendação do Conselho Federal de Medicina. O Bolsonaro foi para o palco mais importante das relações internacionais fazer propaganda de remédio que não funciona. Segundo ele, a história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Saberão mesmo. E não vai ficar bom para ele. E ele já sabe, a gente falou disso por aqui. O Bolsonaro levou para a ONU os crimes pelos quais ele deve ser acusado ao final da CPI. Charlatanismo, curandeirismo. O presidente terminou o trechinho final especial para sua base, lembrando dos atos golpistas de 7 de setembro, afirmando que foram os maiores da história do Brasil, em defesa do governo dele. Delirou, né? Aí vocês vão falar, Gabriela, mas por que delirou? Sem contar que os maiores da história do Brasil, enfim. Ele gritou que ele não ia cumprir decisão do STF para um público pedindo o fechamento da Suprema Corte e do Congresso, gente. E chamou isso de democrático.
Mas que o Bolsonaro mentiu, todo mundo sabe, tá todo mundo comentando, as agências de checagem estão se esbaldando. Então eu quero chamar a atenção também para um outro ponto. O Bolsonaro é muito bom nesse tipo de comunicação. Vocês vão falar, bom, a Gabriela agora enlouqueceu. Bom? Ele é um grande orador? Não, não é. Mas para os objetivos dele, esse discurso foi bem amarradinho. Quando a gente vai se preparar para um discurso, pensa aí. A gente pensa mais no quê? No início e no encerramento. E sabe o que o Bolsonaro fez? Ele começou e terminou fazendo acenos para a base, para disfarçar que lá no meio ele está se submetendo a como a banda toca. O Brasil está quebrado, a gente precisa de investimentos estrangeiros e a gente precisa reduzir as desconfianças dos gringos. E ele precisa disso para 2022. Galera, prestem atenção, o cara sempre se fez de amigo do Trump, um presidente que tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. E agora o Bolsonaro vai para Nova York falar de neutralidade de carbono e zerar desmatamento. O futuro do emprego verde está no Brasil. Nitidamente, foi o Temer que escreveu o meio desse discurso. O Bolsonaro escreveu as extremidades, os extremos, né? Enfim, já fica aqui a piada. Como ele está sempre na corda bamba, o presidente faz um jogo. Ele se recusa a se vacinar, mas ele diz que sempre apoiou a vacinação. A essa altura, a gente já sabe que a vacinação é uma estratégia coletiva. Se a maioria da população fosse o Bolsonaro, a gente continuaria morrendo aos milhares por dia e a nossa economia continuaria fechada. Prestem atenção de quem é a culpa pelo que a gente está vivendo. Ele tenta jogar a inflação nas costas da pandemia. Lógico, gente, que as limitações da pandemia tiveram efeito sobre a alta de preços, assim como a alta do dólar, a crise hídrica, o preço do petróleo e outros diversos fatores que também incidem sobre a inflação. Só que a pandemia é uma realidade com a qual a gente poderia ter lidado de maneira muito mais sábia. Se a gente não tivesse demorado para começar a imunização, a gente não tinha ficado tanto tempo fechado. Você tem um problema. Se você escolhe lidar com ele de forma irresponsável, você agrava o problema. Se você quebra a perna e em vez de repousar, você vai jogar uma partida de futebol, você se recusa a imobilizar a perna quebrada e a se tratar, você não vai se curar, você piora o seu problema. Foi isso que o Bolsonaro fez com o Brasil. Uma coisa que eu reparei na hora que ele foi defender o tratamento precoce foi essa puxada do Conselho Federal de Medicina para junto dele. Fica aí o alerta para o Conselho Federal de Medicina de que essa é uma boa oportunidade para se desvincular dessa maluquice. Vocês estão vendo o que aconteceu com os militares que se amarraram nesse governo e não saíram enquanto era tempo. Um abraço de afogado. O Bolsonaro está querendo simular que ele só fez o que os médicos mandaram e está tentando partilhar a responsabilidade, inclusive criminal, pelo lobby que ele fez e faz, né? Pelos remédios que comprovadamente não funcionam. E por não funcionarem, colocam em risco as pessoas que acham que estão seguras e deixam de se cuidar. Vocês percebem? Percebem como o Bolsonaro precisa ser responsabilizado pelos seus atos como uma pessoa absolutamente capaz? Ele não é um maluco que não tem noção do que faz. Ele mede direitinho as palavras, ele está amarrando as pessoas na sua retórica para que, se ele sofrer as consequências, não seja sozinho. Eu lembro de um texto do professor Marcos Nobre, que eu até já trouxe para vocês num outro vídeo, no qual ele argumenta que todo mundo falar que o Bolsonaro é louco, um inimputável, é ajudar ao Bolsonaro. É ajudar ele a se eximir da responsabilidade por tudo que ele fez. Esse discurso de hoje do presidente não tem a estrutura que teve à toa. Eu tenho certeza que muita gente que ficou recentemente desconfortável com as atitudes do presidente Bolsonaro, mas também não se sente confortável com as alternativas que se desenham para as eleições de 2022, bastante gente pode ter ficado aliviada com esse discurso. Olha aí o perigo. É como se o Bolsonaro tivesse se submetido a uma regra de sanidade. Ele falou pedacinhos do que precisa para o Brasil não ficar tão mal no cenário internacional. E depois ele dá uma alucinada, no começo e no final, mas melhor que nada, né? Isso é que eu quero que vocês separem. O fato dele não ter abandonado a alucinação no começo e no final mostra que ele não foi convencido do que ele diz no meio do discurso. É mentira. Ele não liga para a responsabilidade ambiental, para as demandas de infraestrutura do país, para os investimentos e para o saneamento básico. Ele está se submetendo temporariamente a essa agenda mais racional porque ele está fraco e sabe disso. Por fim, um recado para a galera que se animou com o meio do discurso. Sim, porque tem muita gente que não se importa que o Bolsonaro fale algumas besteiras, conte algumas mentiras, como ele fez no começo e no final, desde que isso não mexa no seu bolso. Se vocês caírem na armadilha de achar que houve algum tipo de moderação genuína aqui, vocês vão dar um tiro no pé.
a moderação verdadeira não vai vir nunca. Na ânsia de uma solução imediata para um problema grave, vocês vão de novo acreditar numa ilusão e fortalecer um lunático. E prestem atenção em quem vai ser a primeira vítima de um Bolsonaro fortalecido. De volta à sua velha forma negacionista e golpista. Vocês, que agora estão segurando a corda que envolve o pescoço dele. O Bolsonaro fez esse movimento no meio do pronunciamento, pressionado por quem não quer ver o Brasil economicamente inviável. Ele sabe que só assim ele pode conseguir algum fôlego na economia para se arrastar até 2022. Ou seja, se ele sabe que esse é o discurso que o Brasil precisa para a gente conseguir andar, isso significa que ele nos colocou nessa confusão deliberadamente por 3 anos. Ele sabia o que ele precisava fazer e não fez, porque o Jair só pensa nele mesmo e ele te ferrou, nos ferrou, não porque ele não sabia, mas porque foi isso que ele quis fazer. Não se iludam, o Jair Bolsonaro não serve para ocupar a cadeira da presidência. É isso, galera, mais um Breaking News aqui no canal. Um beijo. Um beijo? Um beijo, um beijo, tá bom, um beijo. Depois desse discurso a gente precisa de um beijo. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com os seus amigos.